Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Eu sou Ana Cristina Sampaio e hoje nós vamos falar de um tema que tem interessado muitas famílias, a evangelização na infância. Para o bate-papo, temos hoje no estúdio a Miriam dos Anjos. Tudo bem, Ilka? Tudo bem, Ana Cristina? E a Ilka de Oliveira. Tudo bem? Tudo bem, gente. Então, hoje eu tenho aqui uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, recebida pelo médium Júlio César Ribeiro em 1992, na Casa Espírita Cristã, na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Para que evangelizar? Considerando-se naturalmente a criança como o porvir, acenando-nos agora, e o jovem como o adulto de amanhã, não podemos, sem graves comprometimentos espirituais, sonegar-lhes a educação às luzes do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo brilhar em seus corações a excelência das lições do excelso Mestre, com vistas à transformação das sociedades terrestres para uma nova humanidade. Bom, diante desta mensagem, nós podemos ver, Miriam e Ilka, a importância do ensino do Evangelho desde a infância, pois Bezerra de Menezes ele fala em transformação da sociedade. Bom, a comunhão espírita ela oferece, é claro, a evangelização para crianças e jovens através da sua diretoria de infância e juventude. Então, a cada sábado, a nossa casa recebe cerca de 500 crianças nas diversas turmas oferecidas. Então, vamos ouvir um pouco dessa experiência no depoimento da evangelizadora Cristiane Lopes. Meu nome é Cristiane, trabalho na Comunhão Espírita de Brasília já há alguns anos como evangelizadora, e falar da evangelização infantil é algo muito singular e prazeroso para mim, porque me remete à lembrança do Cristo tão doce, sereno, amável, ao advertir seus discípulos, quando disse: "Deixai vir a mim as criancinhas". Essa passagem, para mim em particular, é muito especial, porque me revelou a importância da humilde tarefa de evangelizar, do que representa semear as verdades espirituais no coração desses pequeninos. Entender, inclusive, que eles são os inocentes de ostentação, os mais receptivos à proposta cristã. Hoje, a comunhão acolhe em torno de 500 alunos, todos os sábados. E isso nos desperta para a grande responsabilidade que é planejar as aulas. Antes de ministrar a lição evangélica em sala de aula, ela é preparada, apresentada à coordenação, que avalia o conteúdo, traz sugestões de atividades complementares. As crianças são acolhidas a partir de 4 anos de idade. E nós buscamos a cada ano otimizar os recursos para atingir os objetivos, que é transmitir a ela os princípios de respeito e amor a Deus, à vida, ao próximo. Buscamos então, através da pintura, da colagem, da música, das historietas, de exercícios que vêm promover essa criança em sala de aula, através da emancipação do sentimento de utilidade, de solidariedade, de como se deve amar a criação e ao próximo. Nosso ideal de evangelizador é, sem dúvida nenhuma, despertar no evangelizando os valores maiores da vida. Então, os pais representam o nosso esteio, que vem solidificar esse aprendizado, que recebem a cada sábado. Porque os filhos buscam, no exemplo diário dos pais, ratificar esses conceitos que trazemos, do bem, do belo, do justo, do nobre, sobretudo do amor. Nenhum ofício, queridos, na vinha do Cristo é mais edificante, mais gratificante que evangelizar, porque ela me oferece, em particular, a riqueza de aprender a servir na companhia ímpar de uma criança. Bom, gente, a gente ouviu a Cristiane, Cristiane Lopes, nossa evangelizadora aqui da Comunhão. Vou comentar um pouquinho, Ana Cristina, porque eu já fui evangelizada aqui na Comunhão
está aí há mais de 30 anos. E não eram tantas crianças, a gente agora está com 500 alunos, é uma maravilha, né? Na minha época, se tinham 50, era muito. Então, inclusive, uma das crianças que estão sendo evangelizadas é a minha sobrinha, de 9 anos, a Natália, e quando eu venho buscá-la, eu sempre pergunto para ela, e aí, como é que foi a aula? O que você aprendeu hoje? Aí ela vem com temas muito importantes, conceitos muito difíceis até de fraternidade, né, família, caridade, organização. Ela chegou a ter aula e ela vem muito feliz, muito animada para a próxima, né? Então, assim, um pouquinho que a gente coloca semente na criança, ela já vai se preparando, né, para o futuro, para coisas que às vezes a mãe e o pai não têm tempo de colocar, a família não tem tempo de ensinar em casa. Então, para mim é super importante. O interessante, Ana Cristina e Ilka, na fala da Cristiane, é quando ela diz que evangelizar é semear as verdades espirituais nos corações dos pequeninos e despertar os valores morais maiores da vida. Que interessante, né? Quanto trabalho para ajudar a formar o caráter dessa criança, não é verdade? E essas aulas, como são caprichadas, são estudadas, planejadas, ela passa a ser muito mais do que trazer o filho, né? Deixá-lo que o evangelizador faça a tarefa dele, mas também ela colocou que há uma importância muito grande nos exemplos dos pais. Então não adianta só trazer, participar, é preciso participar integralmente através dos exemplos. Como você falou, às vezes as famílias estão tão ocupadas que terceirizam as responsabilidades e pensam, às vezes, com boa intenção, de trazendo os filhos em qualquer expressão de religiosidade. Não só, né? Nós somos espíritas, falamos na nossa casa. Trazer os filhos e os jovens à evangelização estão com uma etapa cumprida. E outra coisa, Miriam e Ana, é que ao mesmo tempo que eu também fui evangelizada aqui na comunhão, também fui evangelizadora. Eu acredito que muitas pessoas aqui já estão passando por isso, né? De passarem pela fase da infância, depois da adolescência e na fase adulta também querer prestar um pouquinho da ajuda, né? Da colaboração. Agora, Miriam, você tocou num ponto interessante que às vezes os pais terceirizam, né? Entregam a criança, mas aqui acho que não pode acontecer, né? Porque ao mesmo tempo que as crianças estão na sua evangelização, existe o encontro dos pais também, não tem? Sim. Eu estou chamando a atenção porque, às vezes, estamos na casa participando do encontro de pais, mas com a cabeça no que vou fazer, no que deixei de fazer, e eu não participo da mudança que é necessária que eu faça em mim, para que eu exemplifique melhor o bem, o belo, como disse a Cristiane, no dia a dia para os meus filhos, não é? É porque evangelizar é basicamente você moralizar, né? Você ensinar ética, você ensinar valores, para que essa criança se conduza bem na vida, na escola, ela vai se comportar de uma forma evangelizada. E né? também se basear nas obras, né? Porque às vezes a pessoa está em casa, ela tem até boa vontade, mas você tendo livros, você tendo estudo, você tendo técnicas, também é diferente, né? Você aprende de uma forma diferente. Às vezes o que o pai já falou milhões de vezes em casa e aquilo não entrou na criança. Mas aí chega aqui e ela, entendi, né? Ela aprende, acho que com os exercícios, de uma forma lúdica, né? Nas brincadeiras, a questão da fraternidade, da solidariedade, da diferença, né? Da aceitação das pessoas. Então, isso tudo é uma coisa que está faltando muito na sociedade, né? Imagine se todas as crianças pudessem ser evangelizadas. Que mundo mais bonito, mais pacífico a gente teria, né? É verdade. E o interessante é que é um momento ímpar que nós estamos vivendo, né? Onde a gente escuta uma incidência grande de crianças e jovens se entregando à depressão, se entregando ao suicídio. Quanto à evangelização no sentido de viver de uma forma mais integral a vida, saber da importância da vida, não tornaria menos essa situação tão calamitosa, né, que a juventude vive. Agora eu queria fazer uma pergunta. Miriam e Ilka, como é que vocês veem essa questão de evangelizar logo na infância? Muitos pais têm dúvidas sobre isso. Alguns acham que deve ser uma escolha da criança mais tarde. No Livro dos Espíritos, tem duas questões muito interessantes que abordam bem esse assunto. É a 208 e a 582. Lá ele vem nos dizer que a paternidade é uma missão de grandíssimo dever. Começando assim, que os pais, então, têm a missão de desenvolver o espírito dos filhos pela educação. Isso é para que eles, pais, seja uma tarefa. Toda tarefa, ela exige planejamento,
execução, avaliação do quanto ela está sendo realizada e obtidos resultados, e nos alerta muito claramente que se nós, enquanto pais, falharmos nessa educação para com os nossos filhos, responderemos pelo fracasso, e bem grande vai ser a influência que nós damos a esses nossos filhos, pelos nossos exemplos. Então, já no Livro dos Espíritos, chama a responsabilidade dos pais. Os filhos são umas fofuras, umas belezuras que a gente não consegue dizer não. Mas se estamos no papel de pais, temos a responsabilidade. Nunca esquecer isso. Quer dizer, nós estamos aqui para brincar, né? Não devemos deixar a escolha dos filhos que estão sob nossa responsabilidade também para depois. Claro que depois eles podem escolher quando forem adultos, mas é nosso papel promover essa evangelização na infância enquanto estão sob nossa guarda, não é isso? Com certeza. Mas voltando só um pouquinho, Ana Cristina, do que você falou, por que a infância é importante? Os pais têm que entender que o espírito, no período da infância, ele está como em repouso, né? Ele está mais hábil, mais aberto às novas influências. Por quê? O organismo da criança ainda é frágil, ainda é imaturo, a inteligência ainda não permitiu que ele, espírito reencarnante, mostre como ele verdadeiramente é, né? Então, nesse período, ele tem vontades, mas são vontades imaturas, de um ser imaturo. Não são vontades de um ser cheios de razão. Por isso, a criança tem suas ideias, mas não quer dizer que sejam ideias que devam ser acatadas. Por isso, a responsabilidade dos pais. Porque quando eles chegam na adolescência, aí sim, toma o corpo mais maduro, o espírito mostra como exatamente ele é. E se ele traz uma bagagem da infância com uma base evangélica, todas as frustrações e conflitos da juventude, com certeza serão melhores contornados, né? Bom, a gente tem aqui o depoimento da Letícia Alvetti, que é uma trabalhadora aqui da Comunhão Espírita, e ela colocou as duas crianças dela, as duas filhas, bem cedo na evangelização, e a gente pode ver, através do depoimento dela, qual o benefício, né, desse trabalho para as famílias e, em última instância, para a sociedade. Vamos conhecer o depoimento da Letícia. Muito cedo, as minhas meninas foram evangelizadas. Elas chegaram na comunhão na faixa de 4, 5 anos. Eu lembro que eu tive que pedir para alguém para receber a menorzinha, e havia uma turminha para criancinhas, tipo um jardinzinho, alguma coisa para passar tempo e tal. E foi um momento, assim, importante para nós três. Primeiro, o movimento de ir aos sábados na comunhão sempre nos uniu, porque ao mesmo tempo que elas estavam lá, eu estava nas aulas de atendimento aos pais. Então, foi muito importante isso. E aí tinha toda uma programação, nós nos programávamos para esse dia, sábado à tarde na comunhão, assistiam às aulas no primeiro tempo, e eu fazia o curso de paz, e depois sempre tínhamos uma programação, um teatro, um passeio, alguma coisa, após a comunhão. Num primeiro momento, a mais jovem não gostava muito. Depois se adaptaram muito bem, e eu acho que isso fez uma diferença enorme na vida delas. Todas elas terminaram a juventude e depois seguiram para o UESD. A formação delas foi tão profunda que eu acho que isso deu, assim, um norte, né? Encaminhou elas para a vida. Mesmo quando chega naquela fase de transgredir, que todo adolescente transgride, né? O evangelho já estava, assim, escrito dentro delas. Então, as questões morais, as questões de carinho, de atenção, de família, de respeito, tudo isso foi, assim, ficou muito evidente e as tem conduzido até hoje, né? Eu tenho uma que trabalha na comunhão, uma das minhas filhas trabalha na comunhão mais velha e desenvolve sua mediunidade. Também todas as duas fazem trabalho de assistência social. A minha mais jovem, quando mudou para São Paulo, sentiu tanta falta da comunhão que foi procurar um grupo para trabalhar, porque passaram, assim, realmente a infância, né, levou elas a esse reconhecimento de participação, de vivência a favor do próximo.
Então, lembro-me que a Renata, que é a mais nova, ela não estava dentro de uma casa espírita, mas procurou em São Paulo uma ONG onde ela contava histórias. Então, eles atendiam crianças e idosos, né? E sempre que ela não está no Brasil no momento, mas sempre que esteve no Brasil, sempre esteve ligada a uma atividade de caridade. Eu acho que isso fez elas se tornarem também cidadã, com essa percepção do outro, das diferenças. Muito cedo isso ficou muito evidente, o entendimento das diferenças, maior resiliência com os coleguinhas, maior resiliência na família, de entender aqueles que não tinham esse conhecimento, e isso facilitava um bom relacionamento. Uma outra coisa muito interessante é a questão da superação, do desencarne, né? Naturalmente que todos sofremos quando perdemos um ente querido, mas eu percebi que as pessoas mais pacíficas e mais tranquilas quando perderam o seu avô, e os 2 avós já morreram, foram elas, e entendendo, compreendendo, né, e consolando. Então, eu acho que isso fez toda uma diferença na vida delas, realmente. Eu acho também a questão do preconceito em relação às outras pessoas, às outras situações, à vida em geral. Elas não têm preconceito, elas têm uma facilidade enorme de conviver com as outras pessoas, né? Seja na diferença de sexo, racial, né? Elas têm essa visão, inclusive, muito mais exacerbada que nós mesmos espíritas temos. Elas avançam nisso, tendo esse cuidado com o outro. Isso foi admirável, eu acho que sim. A infância fez toda a diferença, não só a infância, mas fazer a adolescência lá, né, a juventude. Enfim, eu acho que Renata e Giovana tiveram uma formação e agora segue, né, tá inscrito, marcado, né. Então, as decisões todas sempre se baseiam no Evangelho, nessa presença de Deus dentro de si mesmas. No momento da universidade, principalmente quando a minha mais nova entrou na UNB, onde eles tentam, digamos assim, fazer de Deus um mito, né, através das filosofias apresentadas, Renata teve alguns questionamentos, deu uma afastada, mas é engraçado porque apesar dessa imposição, digamos assim, das diversas doutrinas apresentadas, ela sempre teve Deus muito presente dentro dela, né? Então, assim, ainda que repudiasse em alguns momentos, isso naturalmente, após o curso universitário, se pacificou. E hoje ela consegue compreender que efetivamente não há nada fora de Deus, né? Que bacana esse depoimento. Então, Miriam e Ilka. Bom, eu vou comentar uma coisa, Ana, que é o seguinte: como eu já fui professora, na época que eu dava aula, a gente tinha educação moral e cívica nas escolas. E também tinha a questão da religião. E a gente sabe que tanto na infância quanto na adolescência, o espírito não tem aquele refinamento, né? Então, isso tudo vem também para dar um refinamento na pessoa, vem falar de cidadania, de educação, de respeito ao próximo. Mas na questão da evangelização, a gente aprofunda tudo isso e fala do desencarne, fala da reencarnação, tudo adaptado para cada idade, né? Então, assim, hoje em dia você não vê isso mais nas escolas, com algumas exceções, né, de escolas que têm um cunho religioso, mas você não vê. Então, é importante que os pais lembrem disso, de colocar sempre uma direção, um direcionamento que depois eles vão descobrir que aquilo foi importante para a vida deles, não é isso? Não só a vida material é importante, né? Exato. Mas a vida espiritual também, né? E como você falou da vida material, estava aqui também pensando, se nós, enquanto pais, sempre buscamos condições melhores de educação, de atendimento médico, né, de vestimenta, por que a gente às vezes é tão relutante em bater o pé no bom sentido de que também merecem nossos filhos uma educação religiosa? Né? Porque toda religião que torna o ser humano um ser melhor,
É uma religião que deve ser trabalhada, né? Que deve ser estudada. E o interessante, como a Ilka falou, eu fui dessa época, né? Minha família inteira professa uma outra religião, somos católicos, só eu e meus filhos somos espíritas. Mas é importante, em qualquer religião que se professe, nós discutirmos em casa, termos uma discussão interna de Deus, não no sentido daquele ser que está lá, que só está para atender às nossas vontades, mas um Deus que participa das nossas mudanças, que nós também somos agentes, né, ativos na mudança das coisas. Hoje o nosso país, como todo mundo, vive uns momentos de conflito, de dor, de intolerância. Se a gente pudesse recordar dos exemplos de Jesus, nosso mestre, mas também de tudo que aprendemos nas nossas religiões, enquanto amor e bondade, seríamos como a nossa querida Letícia falou agora mesmo. No jovem, na criança, uma maior tolerância, né? Uma aceitação do ser diferente que o outro é. E a questão, por exemplo, do perdão, né? Outro dia eu vi um palestrante dizendo, se nós conseguíssemos praticar somente essa lição do perdão no nosso ambiente de trabalho, nas escolas, no nosso bairro, imagine que mundo diferente a gente teria, né? Por isso, a importância dessa espiritualização, desse ensino, né? Desses valores ético-morais que são a base da doutrina espírita. Bom, a FEB tem em seu site a seguinte definição para a evangelização de crianças. A evangelização no período da infância representa ação relevante e imperiosa capaz de contribuir com o processo de aprimoramento da criança. Encarnado com o objetivo de aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Isso está escrito no Livro dos Espíritos, questão 383. E que o espírito da criança pode ser muito antigo e traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 3. Considerando a criança como um ser histórico, herdeiro de experiências pretéritas e eterno, em constante processo de aprimoramento, o tempo presente mostra-se favorável ao correto investimento na alma infantil, fortalecendo-a para a jornada reencarnatória e apontando roteiros seguros pautados na vivência do amor. Nesse sentido, Amélia Rodrigues nos alerta que evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil como bênção de alta magnitude, convidando todos para uma ação condizente e coerente com a mensagem cristã. Bom, a nossa amiga Miriam trouxe o depoimento do seu filho, Luiz Gustavo, que foi evangelizado na infância pela comunhão. Vamos ouvir o Luiz Gustavo. Meu nome é Luiz Gustavo Santos Fernandes. Fiz evangelização quando criança, né, na infância, na Federação Espírita, em Asa Norte. Na pré-adolescência no Portal da Luz, no Cruzeiro, e mais beirando a final da adolescência, a fase adulta, na Comunhão Espírita. O meu entender da evangelização, quando a gente está na fase da infância, a parte lúdica do aprendizado ensina a gente a compreender um pouquinho da doutrinação de uma forma mais simples, mais simplificada da visão espírita. E quando a gente entra já na pré-adolescência, na adolescência, na fase adulta, a gente tem mais afinco o entendimento da doutrina. Nunca foi fácil para mim ir na evangelização de uma forma forçada, meio que obrigatória, de imposição da minha mãe, mas como a gente vive dentro de uma família, e quando a gente é criança, quando é adolescente, a gente tem que compreender e entender o porquê que a gente é forçado a algumas coisas. E isso daí dá muita base depois para a vivência adulta, seja continuando com kardecismo ou indo para qualquer outra área da religião, ou qualquer outro tipo de religião. E isso daí forma também muito do caráter e do nosso entender do mundo, né? Como a gente pode enfrentar o mundo de uma forma mais simples e entender os percalços do que a gente realmente veio e qual que é o nosso dever nessa encarnação. Então, Miriam, você não fugiu à sua responsabilidade, não é? Ana Cristina, escutando, né, essa fala do meu filho, o Luiz Gustavo é o meu mais velho. O Ramon é o meu segundo filho, mas eram os dois que eram literalmente arrastados
Ainda mais menino, né? Nossa, quando pequenos, eles tinham todas as justificativas. Mas eu era uma mãe muito rigorosa nesse momento. Não tinha não, então ele tinha que ir. E o igual tomar banho, né? E na mesma época, a nossa irmã Thelma, que também participa do nosso Papo Espírita, com as duas filhas, éramos nós duas, íamos na frente e vinham os 4 atrás, mas num resmungo terrível. E o interessante é que agora, depois de tantos anos, todos os dois já estão casados, o Gustavo, né? Inclusive já tem 3 filhos, e o Ramon já está com uma pequenininha. É tão interessante ouvir esse depoimento, porque a gente sabe que também, quando a gente está levando naquela rigor, né? A gente também se questiona. Será que eu também não poderia também amenizar um pouco? Você fez a coisa certa. E ouvindo agora, interessante, né? Valeu. No final das contas, valeu. Ele falou uma coisa interessante também, gente, que é o seguinte, ele falou das brincadeiras, né? Eu lembro que quando eu evangelizava, a gente contava muita história, porque você contando história, a criança consegue entender, o adolescente também, você dando exemplos, né? E lembrando que aqui na casa a gente tem, se a pessoa não souber, temos livros infantis, né? Aqui na Livraria da Comunhão tem livros que podem muito bem ilustrar tudo isso que a gente está falando, de dar exemplos do dia a dia, né? E também de brincadeiras. Então, quando a coisa se torna mais lúdica, se torna mais gostosa. É ruim até chegar na porta da sala. Da porta para dentro, tudo é festa. Né? Depois eles saem sempre leves, rindo, brincando, e com novos amigos, né? Com novas oportunidades, novas conexões. Não é isso? Então, aquela pergunta inicial do programa, se os pais devem deixar para os filhos escolherem ou não, ou trazerem, está bem respondida, né, Miriam? É verdade, eu me lembrei de outro fato. Enquanto são crianças, você segura na mão e carrega. Quando são adolescentes, a gente não segura muito não, ainda mais 2 meninos, né, e sempre foram maiores do que eu. Mas o interessante é que eu tinha sempre a preocupação de que eles permanecessem. Então, quando ele falou que ele fez na adolescência, frequentou 2 grupos diferentes, né, o Portal da Luz lá no Cruzeiro e também a Comunhão, é porque chegou um momento que eles faziam outras amizades e eles frequentavam outro lugar. Então, ele sai do Portal da Luz para a Comunhão foi interessante, porque eles começavam a ter outros amigos. O importante é que nós sejamos flexíveis nesse sentido, da escolha aonde possa fazer, da gente conhecendo também a casa, não é? E eles, né, se permitindo conhecer coisas novas. No Portal da Luz, eles aprenderam e até hoje tocam violão, guitarra e cavaquinho. Olha, que maravilha. Aprenderam lá. Que maravilha. Eu vou perguntar agora para Ana, você tem experiência com a evangelização? Não tenho. Os meus filhos, quando eu comecei aqui a frequentar a comunhão, isso faz 10 anos, né? Meus filhos já estavam mais crescidos e eu estava me evangelizando primeiro, né? Então, hoje em dia, eles não frequentam, eles até já vieram aqui algumas vezes, mas eu sou a espírita lá em casa. E eu estava comentando com a Miriam mais cedo que se o filho não vai à casa espírita, a casa espírita vai ao filho. Isso. Então, na minha casa, é quase como um centro espírita. Tem palestra, tem leituras, eles conhecem todas as grandes personalidades da doutrina espírita. E eu tenho uma moça que trabalha comigo agora, que ela me disse que era espírita, e eu estou evangelizando agora a Vivian, e forneço livros para ela, e o dia que ela vai trabalhar lá em casa, a gente conversa muito sobre isso. E os meus filhos, eles já começam a conhecer. Então, eles sabem quem é o André Luiz, eles sabem quem é o Emmanuel. Né? Eles ouvem o Haroldo Dutra. Meu filho fala, mas o Haroldo faz tanta palestra. Então, lá em casa se fala muito sobre isso. E sobre essas questões todas, esses dilemas, essas questões morais e como se comportar, como a gente deve se colocar, né, em algumas situações, que eles agora são adultos. E eles tem isso muito correto na cabeça deles, sabe? Não existem muitos dramas. Eu, graças a Deus, tenho filhos que são melhores que eu. Então, eles me ajudam muito nisso também, nas minhas dúvidas. A casa espírita está lá em casa. Hoje, com essa facilidade, né, da internet, dos livros, eles participam bastante. Gostaria que eles estivessem mais presentes, mas agora já não tenho mais como fazer muito isso, mas a minha filha, ela está estudando para concurso e nessa ansiedade que ela fica, ela vai nos meus livros de mensagens e ela tem os livros lá.
e ela abre, ela está começando a meditar. Então, a espiritualidade já está com ela. Ela está se espiritualizando. Se eu não tivesse isso já dentro de mim, né, se eu fosse apenas materialista, ela não talvez ela não estivesse tendo essa oportunidade de ir para esse lado. Então, acho que cabe a nós mesmos trazer isso para dentro de casa. Mas você só reforça que quando estamos conscientes da nossa responsabilidade, né, enquanto pais, né, tudo tem um jeito de fazer, né? É só a gente ser criativo e fazer. Então, o Centro Espírita foi para sua casa. Super interessante o que você falou, né, Cristina? Isso é uma receitinha que pode ser adotada em alguns outros casos, Verdade. né? Eu tenho um amigo que estava me comentando, né? O filho adolescente está com depressão, ele está levando em psicólogo e ele é espírita. E aí ele perguntou para mim, os seus filhos vão à casa espírita? Eu falei, não, mas a casa espírita vai lá em casa. Então contei para ele como é que eu faço, né? E aí ele falou, que bacana, vou fazer isso porque isso vai ajudar o filho dele. Com certeza. Né? Então, a gente não pode se furtar mesmo a nossa responsabilidade e quando isso é prazeroso para nós, se torna para eles também. E vai entrando por osmose. É o exemplo. E os exemplos vão se sintonizando conosco, né? Você vê um amigo seu que precisava de ajuda e você deu o seu exemplo. O melhor impossível. Se funciona, né? E o exemplo é que arrasta. Essa é a maior verdade, né? Não adianta a gente falar, ter um discurso lindo, se o nosso exemplo é contraditório. É verdade. Bom, Ilka e Miriam, o Papo Espírita vai ficando por aqui. Agradecemos a participação de vocês e agradecemos principalmente a participação da Cristiane Lopes, da Letícia Alvetti e do Luiz Gustavo com seus depoimentos. E semana que vem a gente volta com mais um assunto da Seara Espírita. Mande as suas dúvidas e sugestões pelo e-mail radiocomunhão@gmail.com. Visite nosso site radiocomunhão.com.br e acompanhe a programação da Comunhão Espírita também nas redes sociais. O Papo Espírita ele vai ao ar às terças-feiras na Rádio Comunhão e às quintas no canal da Comunhão no YouTube. Convidamos então a Miriam dos Anjos para proferir a nossa prece de encerramento. Obrigada a todos e até a próxima. Então, com um bate-papo espírita tão interessante, nós vamos pedir a esse Deus misericordioso, bondoso, amoroso, que derrame sobre todos nós, principalmente nós pais, a sua luz de compreensão, de coragem, de fé, de persistência, que amplie o nosso entendimento para que a gente perceba que o nosso filho é a nossa responsabilidade intransferível. E que também essas luzes benfazejas sejam derramadas sobre todos aqueles que evangelizam, aqueles que estão dedicados a ajudar, a fazer compreender o valor da vida, a fazer com que nós possamos compreender as nossas tarefas e que somos um ser, um espírito imortal vivendo temporariamente neste corpo material. Que o Pai amoroso possa estar no coração de cada um na semana que se segue e até o próximo programa. Graças a Deus. Graças a Deus. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Continue com a programação da Rádio Comunhão.